Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves, turma do 8º ano. Tudo bem com vocês, galera? Vamos iniciar hoje um tema muito importante do nosso capítulo, né, sobre o espaço urbano, né, não especificamente na América e na África, mas na aula de hoje eu preciso trabalhar alguns conceitos importantes de espaço urbano, né, de urbanização. Algumas características dos espaços urbanos, né, e alguns conceitos de elementos que compõem um espaço urbano, para que depois nós possamos discutir, né, as principais características dos espaços urbanos no continente americano e também no continente africano. Beleza? Então vocês podem abrir a apostila na página 14, né? Porque eu já queria destacar com vocês alguns conceitos importantes, alguns elementos importantes que compõem um espaço urbano. Primeira coisa, pessoal, a caracterização do que é um espaço urbano. Logo no primeiro parágrafo da nossa apostila, na página 14, nós temos algumas características importantes para analisar do espaço urbano. Por exemplo, ele se caracteriza pela concentração visível de elementos culturais ou artificiais da paisagem. O que seriam esses elementos culturais ou artificiais da paisagem que caracterizam o espaço urbano? Elementos construídos pela ação antrópica, elementos construídos pelo trabalho humano, pela ação humana, tá bom? Praticamente nenhum espaço urbano, né, atual, não existem elementos naturais, né? Muito difícil. Se existe algum elemento natural, ele já sofreu uma severa modificação pelo homem devido à ação do seu trabalho, né, no espaço construído por ele próprio. Então, esse primeiro parágrafo, eu gostaria que vocês destacassem essas características do espaço urbano, né? Concentração visível de elementos culturais ou artificiais, isto é, construídos pelo homem. Como? Aí vamos para os exemplos práticos. Aglomerações habitacionais, isto é, residências, multiplicidade de estabelecimentos comerciais, administrativos, atividades econômicas diversificadas e densidade de edificações, isto é um elemento importante que compõe o espaço urbano são as construções feitas pelo homem, né? São as edificações, que podem ser residências, né, horizontais ou verticais, no caso de casas e prédios, podem ser estabelecimentos comerciais, industriais, enfim, qualquer elemento construído pelo homem sob a forma de edificação é muito comum nós encontrarmos nos espaços urbanos, certo? E alguns elementos, pessoal, menos visíveis, né? O próprio texto da apostila fala sobre isso. Menos visíveis, porém igualmente presentes e atuantes no espaço urbano, são as relações e conexões que ligam as cidades entre si. Muita atenção nessa nossa análise, galera. O espaço urbano, ele tem como característica uma conectividade entre diferentes regiões. Por exemplo, nós podemos ter cidades pequenas, médias ou grandes, um pouco mais distantes umas das outras ou um pouco mais próximas, mas que sofrem uma determinada interligação entre elas. E alguns elementos proporcionam essa conexão entre as cidades, essa interligação. O segundo parágrafo da página 14 fala sobre essa conexão entre cidades, né? O segundo parágrafo faz essa afirmação, que as cidades sempre se conectam umas às outras, né? Mesmo estando centenas de quilômetros umas das outras, ou muito próximas, alguns poucos quilômetros ou poucas dezenas de metros umas das outras. Principalmente por dois sistemas, ou por dois meios, galera, que são as infraestruturas de transporte e comunicação. Então, uma outra característica do espaço urbano é nós entendermos a conexão entre as cidades, a conexão entre áreas urbanas, né, feitas principalmente por meios de transporte, né, que é uma conexão física, né, e pelos meios de comunicação, que é uma conexão cada vez mais virtual, né? Por exemplo, a nossa conexão aqui é um tipo de conexão entre diferentes cidades num ambiente escolar virtual. Eu falo do município de Vitória,
para alunos aí que residem no município de Cariacica, né? Esses dois municípios, nesse momento, né, estão sendo conectados por um meio de comunicação, né, que é a utilização da internet, para a propagação do conhecimento, para a nossa divulgação, nosso debate, né, acerca de um conhecimento geográfico, que é o estudo do próprio espaço urbano. Então percebam como que nos dias atuais essa conexão do espaço urbano a partir dos meios de comunicação, né, conexão entre cidades pelos meios de comunicação está cada vez mais virtual. Em tempos de pandemia, então, esse ambiente virtualizado ele é cada vez mais comum e cada vez mais necessário, né, devido às nossas medidas aí de afastamento social. Tá bom, galera? Então é muito interessante vocês entenderem também nesse segundo parágrafo da página 14 a maneira como as cidades se conectam, a maneira como os espaços urbanos se conectam por meio de transporte e comunicação. Então, por essas vias, né, de transporte e comunicação circulam pessoas, mercadorias, né, que são bens, capitais, né, uma circulação, fluxo financeiro, circulam informações, como as nossas informações trocadas aqui de professor para aluno, né, que formam aí o que nós chamamos de uma rede urbana. Então, o primeiro conceito trabalhado é o de espaço urbano, né, que é o espaço construído pelo homem, com os elementos que nós já discutimos, e o segundo conceito que eu gostaria que vocês destacassem nessa página 14, no segundo parágrafo, é o conceito de rede urbana. Né? Aqui no segundo parágrafo, né, tudo isso, toda essa conexão por meio de transporte e comunicação entre cidades forma uma rede urbana. Estas se formam quando um ou mais municípios polarizam em seus espaços urbanos atividades econômicas que atendem também às demandas das cidades menores. Isto é, uma rede urbana é uma região, né? São áreas urbanas ou cidades que estão conectadas a partir de meios de transporte e comunicação. Podem ser entre cidades menores ou entre cidades maiores que influenciam cidades menores. Né? Essa influência pode ser econômica, né? Uma influência cultural, principalmente econômica. Né? Então, não interessa muito o tamanho das cidades para se formar uma rede urbana. Uma rede urbana ela pode ser caracterizada como uma interconexão de cidades pequenas, médias ou grandes entre si. Né? Só que algumas cidades maiores, né, tendem a influenciar cidades menores. Tá? Por isso que na página 14 nós temos aqui 3 pontinhos com 3 exemplos, né, de influências das cidades maiores sobre as menores. Por quê? Porque nas maiores cidades, né, nós temos uma maior concentração de alguns elementos, tá, galera? Nós temos uma maior concentração de elementos. Aí são citados aqui nesses 3 pontos quais são esses elementos. Né, as maiores cidades, né, que formam uma rede urbana, de uma rede urbana aí de 3, 4 ou 5 municípios, um município maior, né, com maior população, com maior diversidade de atividades econômicas, tende a concentrar, por exemplo, o que está sendo citado no primeiro ponto, serviços públicos, né, escolas, universidades, grandes hospitais, clínicas especializadas. Isso geralmente esses elementos de serviços públicos geralmente estão presentes nas maiores cidades. Né? Segundo ponto, comércio. Né? Comércio, como lojas, shopping centers, filiais e franquias de marcas famosas, geralmente são encontrados nas cidades maiores, né? Assim como a infraestrutura urbana, portos, aeroportos, malhas rodoviárias, ferroviárias, ou cada vez mais tecnologias de conectividade online, como redes de internet, telefone via satélite, eletricidade, antenas. Então, o que nós podemos entender? Que as cidades maiores, né, dentro de uma rede urbana, né, dentro de municípios e cidades próximas, elas tendem a influenciar cidades menores. Então, dentro de uma rede urbana, serviços públicos também, Matheus, é o primeiro ponto que eu acabei de falar para vocês. Tá? O primeiro pontinho aqui da página 14. Tá bom? Olha com atenção aqui na apostila. Então, galera, dentro de uma rede urbana, né, que é uma
rede em que nós temos cidades conectadas, as maiores cidades, né, elas têm uma influência maior sobre as menores, nos serviços públicos, no comércio e na infraestrutura, né? Tem uma influência cultural também maior, enfim, o poder, né, de influência sobre as demais cidades. Alguma dúvida até aqui, galera, em relação ao que eu expliquei? Eu apenas falei os 2 primeiros parágrafos com os 3 primeiros exemplos aí de elementos das maiores cidades. Alguma dúvida, pessoal? Me respondam no chat aí se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Quem fez a leitura em casa, com certeza vai conseguir acompanhar com mais facilidade. É um tema complexo, tá, galera? Eu avisei vocês semana passada. Vocês precisam fazer a leitura na apostila para entender o que o professor Rubens está explicando aqui. Tá bom? Vou tentar explicar da maneira mais fácil e mais tranquila possível. Tá bom? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar, Matheus. A minha dúvida é sobre a questão dos 3 tópicos: serviços públicos, comércio e infraestrutura urbana. Esses três tópicos interligam de alguma forma, sem ser por parte da área urbana? Sim, com certeza eles estão interligados entre si, e essa interligação entre eles, nas maiores cidades, acabam influenciando também as cidades menores, como, por exemplo, você citou no começo da aula com a migração pendular. A migração pendular é um exemplo de pessoas que muitas vezes saem de cidades um pouco menores, com uma dinâmica econômica um pouco menor, e migram para as maiores cidades devido à oferta desses elementos. Entendeu, Matheus? É um exemplo. Beleza? Então vamos lá, vamos por partes. Entendido que é uma rede urbana, né, em que cidades maiores possuem elementos que influenciam as cidades menores, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse terceiro parágrafo aqui, ó, porque surge um outro conceito, né, outros conceitos importantes em relação ao espaço urbano, que são metrópoles e regiões metropolitanas. O que são as metrópoles? Dessa forma, estou lendo na apostila para depois explicar. Dessa forma, as metrópoles polarizam os conjuntos de municípios que as cercam, exercendo ao mesmo tempo influência e atração, formando regiões metropolitanas, nas quais há intenso fluxo de pessoas, principalmente de trabalhadores e estudantes. Então vamos lá. Vamos entender o que são metrópoles e regiões metropolitanas. Primeiro, vamos entender o que é uma região metropolitana. Região metropolitana, pessoal, deixa eu dar uma olhada no texto aqui, não tem a explicação do que é, de fato, uma região metropolitana. Região metropolitana, pessoal, é uma aglomeração urbana que é reconhecida por lei. Por exemplo, a região metropolitana da Grande Vitória. Ela foi criada por uma lei aprovada na Assembleia Legislativa que reconhece o quê? A região metropolitana de Vitória como um conjunto de municípios próximos à metrópole, que é Vitória, que é a principal cidade, né? E esse conjunto de municípios que recebem muita influência da capital do estado e da metrópole, que é a principal cidade da região metropolitana, isto é, Vitória, como sendo uma rede urbana. Então, galera, quando uma rede urbana tem uma cidade principal e essa cidade principal ela tem um poder de influência com as cidades do entorno, essa rede urbana ela pode ser reconhecida por um projeto de lei das assembleias legislativas dos estados como sendo uma região metropolitana. E isso acontece com várias capitais do Brasil. Vitória, até um mês atrás, não era uma região metropolitana reconhecida nacionalmente pelo IBGE. Nós chamávamos de região metropolitana, mas não era reconhecida. Não sei se vocês ficaram sabendo, se vocês viram essa reportagem, né, na mídia aqui do nosso estado. Nós chamávamos de região metropolitana por um projeto de lei da nossa Assembleia, mas não era reconhecida ainda pelo IBGE. Mas acho que, se não me engano, 20 dias atrás, né, um pouco mais de 20 dias atrás, a Vitória era uma capital regional. Não era uma metrópole aí reconhecida nacionalmente como tal. Matheus falou que viu. Era uma capital regional, era uma capital de estado que tinha mais uma influência regional do que nacional. Mas o IBGE reconheceu, né, acho que, se eu não me engano, uns 20 e poucos dias atrás, Vitória como sendo uma metrópole e a sua região metropolitana com uma influência nacional.
Então, hoje, Vitória é de fato considerada uma metrópole, né, a nível nacional, e tem a sua região metropolitana. Então, galera, uma região metropolitana é um conjunto de municípios, certo? Reconhecido por lei como uma região metropolitana, cuja principal cidade não é maior cidade em população ou tamanho, porque Vitória não é, mas que tem uma cidade principal que exerce uma maior influência sobre as demais. Então, Vitória é a principal cidade da região metropolitana, então é a metrópole por exercer uma maior influência econômica e política, né, sobre as demais cidades ou municípios que compõem a região metropolitana da Grande Vitória. Tá? Então é muito importante que vocês entendam esses dois conceitos. E eu estou trazendo o exemplo nosso mais próximo, né, um exemplo mais próximo a nós. Então, esse terceiro parágrafo, vocês precisam ter muita atenção nesses dois conceitos, do que é uma metrópole e região metropolitana. Estou continuando no parágrafo. Embora estes tenham como destino mais frequente a metrópole, ocorre também o deslocamento de pessoas entre os demais municípios da região, bem como os que partem da metrópole e seguem em direção aos municípios do seu entorno. Esse deslocamento diário de pessoas é denominado migração pendular. Foi o que o Matheus perguntou no início da aula. Pois todos os dias, muitos habitantes deixam cidades menores em direção à metrópole. E, em geral, ao entardecer, ao retorno deles. Eu faço uma migração pendular meio que inversa, né? Eu saio de Vitória, eu fazia esse deslocamento, né? Porque agora eu estou dando aula de casa. Eu saía de Vitória, né? E me deslocava alguns dias da semana até Vila Velha, né? Na outra escola que eu leciono, e alguns dias da semana eu seguia para Cariacica, dando aula para vocês lá no Castro Alves e retornava à minha residência. O mais comum é os habitantes, por exemplo, de Cariacica, de Vila Velha, de Viana, de Serra, se deslocarem para Vitória do que o contrário. Por isso que o trânsito é muito mais intenso dos municípios vizinhos para Vitória do que para Vitória para os municípios vizinhos, por exemplo, na parte da manhã. Na parte da manhã, chegando a Vitória, tem muito mais trânsito do que quem mora em Vitória e sai. E na parte da tarde já é o contrário. Né? Quem chega a Vitória pega muito menos trânsito. Por quê? Porque a maior parte dos habitantes dos municípios em torno estão retornando às suas residências. Migração pendular. Talvez muitos dos pais de vocês, né, trabalham em Vitória, né, saem de manhã para Vitória e retornam no final da tarde. Isso é muito comum. Tá? Porque Cariacica não é a metrópole. Né? Não é a cidade que polariza, que mais influencia. É um importante município da região metropolitana, mas não é a metrópole. A metrópole é a principal cidade da região metropolitana, com maior importância, aí, vamos dizer, econômica e também política. Né? É onde está a Assembleia Legislativa do Estado, onde está o Palácio do Governo, enfim, e vários serviços públicos também ofertados. Alguma dúvida, galera, em relação ao que é uma metrópole e uma região metropolitana? Pode perguntar, Matheus. Professor, uma questão que eu tenho dúvida é sobre a questão de Vitória e Vila Velha. Por que as duas não são juntas uma metrópole, sendo que as duas têm conexão? Como, Matheus? Pergunta de novo. Não entendi direito. Eu tenho uma pergunta. Por que Vila Velha e Vitória não se conectam formando uma única metrópole? São municípios diferentes. Aí já é uma questão mesmo político-geográfica, administrativa. São municípios diferentes. Então, isso não pode acontecer. Vitória e Vila Velha formando uma metrópole, porque uma metrópole é a principal cidade, né, o principal centro, então só pode ser uma cidade. Por isso que Vila Velha, depois de Vitória, economicamente falando, logo após Vitória, talvez aí, né, o município da região metropolitana Grande Vitória mais importante após Vitória, entendeu, Matheus? É por uma questão conceitual mesmo, administrativa, tá bom? Beleza? Vamos seguindo. Pode falar. Não, é porque eu gostaria de saber se tem mais de um fator que impede Vitória e Vila Velha se ficarem como uma metrópole, além de uma questão administrativa. Não, são critérios mesmo estabelecidos não só pelo IBGE, Matheus, mas
pelos principais grupos, assim, pelas principais universidades do mundo que trabalham a questão urbana, né? Os principais centros de pesquisa sobre o fenômeno urbano. Não é aceitável duas cidades formarem uma metrópole. É a principal, entendeu? Uma questão mesmo conceitual, tá bom? Beleza? Professor, Oi, pode falar, Julie. então um estado inteiro só pode ter uma metrópole? Um estado pode ter uma metrópole, que é a sua principal cidade, né, que polariza o entorno da região metropolitana e que geralmente, pelo menos no Brasil, são as capitais dos estados. Entendeu, Júlio? Entendi. É porque como o Matheus estava falando, se Vila Velha fosse uma metrópole também, não seria uma metrópole única, eu acho. Que tem aqui, quando há conurbação entre duas ou mais metrópoles, temos a formação de uma megalópole. Então não seria uma só metrópole, seria uma megalópole, não? Sim, mas quando a gente fala em região metropolitana, Júlio, como eu falei que é um projeto de lei que é reconhecida por lei, né, a metrópole é somente uma cidade. Megalópole já é um outro conceito que tem a ver com a junção, né, com a conurbação, com a grande proximidade física entre duas metrópoles. Tá bom, Júlio? Mas uma megalópole, ela não pode ser uma metrópole, ela é uma união de metrópoles. Mas no caso de região metropolitana, né, no caso do Brasil, nós estamos falando do conceito no Brasil. O que é uma região metropolitana? É uma formação do espaço urbano entre municípios, na qual existe uma cidade principal, que é a metrópole. Certo? Então você pode ter a conurbação entre metrópoles ou entre regiões metropolitanas que formam uma megalópole. No Brasil, nós temos uma megalópole em construção, que ainda não está 100% finalizada, que é a união, entre aspas, do eixo Rio-São Paulo pela rodovia Presidente Dutra. Tá bom, Júlio? Eu ainda vou falar sobre isso. Beleza? Tranquilo? Então, galera, nós temos aqui, por exemplo, outros conceitos a partir desse entendimento de metrópole e região metropolitana. Por exemplo, nós temos aqui o conceito de conurbação. Vocês entendem o que significa conurbação? Eu já comentei isso com vocês. Se eu não me engano, no ano passado eu já expliquei sobre esse conceito. O que é uma conurbação? É quando cidades, vamos lá, a conurbação não acontece somente em grandes cidades ou em metrópoles. Muita atenção. O que é a conurbação? É um outro fenômeno urbano, né? A conurbação é um conceito, né? É um fenômeno que acontece em áreas urbanas. O que é a conurbação? É quando dois municípios e as suas áreas urbanas praticamente se conectam umas com as outras. Certo? Então, o que a gente tem aqui, ó? Nessa imagem aqui, galera, nós temos o quê? É a junção física de áreas urbanas dos municípios. Isso aí. É isso aí, Júlia. É o conceito. Tá? Junção física de áreas urbanas entre diferentes municípios. Depois a gente fala de megalópole. Cidades se desenvolvendo uma do lado da outra. É isso aí, Matheus. Observem essa imagem aqui. E a legenda dela. Vista panorâmica do município de Diadema, São Paulo, na divisa com São Paulo, na qual se pode observar a conurbação daquele município, Diadema, com a capital estadual e maior metrópole do país, que é São Paulo. Quando você observa São Paulo e Diadema nessa foto, você não tem visualmente um espaço, um vazio urbano que dá para diferenciar onde é uma e onde é outra cidade. Elas se confundem, elas estão praticamente unidas. O que divide São Paulo e Diadema? Uma rua, uma avenida. Né? Que quando você observa de cima, você não tem uma noção de onde termina e onde começa uma outra cidade. Né? Por exemplo, Cariacica e Serra. Dá para perceber onde termina o município de Cariacica, área urbana de Cariacica, onde começa a Serra pelo Rio do Rio do Contorno. E você tem várias áreas que não estão unidas, né? Que não têm elementos urbanos unidos. Aqui entre São Paulo e Diadema, quando você observa, você acha o quê? Que é somente uma área urbana de um só município. Mas são áreas urbanas de diferentes municípios que estão o quê? Conurbadas, que estão praticamente o quê? Unidas.
Tá bom? Isso é conurbação. Tá? Então tem aqui na apostila, ó. Quando o poder de atração, eu estou no último parágrafo, estou fazendo a leitura, vocês acompanhem. Quando o poder de atração ou polarização de uma cidade é grande, a ponto de formar uma grande malha urbana com vários municípios, temos uma metrópole. Então, quando que uma metrópole surge? Quando uma cidade tem o poder de polarizar ou influenciar municípios ao seu entorno. Essa junção física de áreas urbanas dos municípios, se esses municípios estiverem extremamente ligados, áreas urbanas extremamente próximas, divididos por um córrego, uma rua, né? Onde você não consegue, muitas vezes, visualmente identificar onde termina um município e onde começa o outro, essa junção, essa união de áreas urbanas, de municípios diferentes, é chamado de conurbação. Né? Então tá aqui, ó. Identifica-se a conurbação quando a passagem de um município a outro se dá em meio a um cenário urbano contínuo, né? Como se fosse praticamente uma única área urbana, onde a paisagem segue tomada de edificações, ruas e praças e outros elementos da cidade. A gente não consegue facilmente diferenciar. Alguma dúvida, meus queridos, em relação ao que é uma metrópole, uma região metropolitana e um fenômeno muito comum em regiões metropolitanas no Brasil, que é a conurbação? Por exemplo, a conurbação da metrópole São Paulo com um município vizinho da sua região metropolitana, que é Diadema. Exemplo de conurbação aqui. Alguma dúvida? Conurbação não acontece somente entre grandes cidades, podem acontecer entre pequenas cidades. Tá? Por exemplo, Cariacica e Vila Velha. Os municípios de Cariacica e Vila Velha têm uma área conurbada. Como assim, professor? Tem uma área conurbada. Toda aquela região de Jardim América, Nova América, Vasco da Gama, né? A Grande Campo Grande, pegando ali em direção à rodovia leste-oeste, né? Sai dali do terminal de Campo Grande, vai lá para Vila Velha. Ali nós temos uma área praticamente conurbada, principalmente na região ali de Jardim América e Rio Marinho e Bela Aurora, com o município de Vila Velha do outro lado do Rio Marinho. É só o Rio Marinho, que é um canal pequeno que divide. Aquilo ali nós podemos chamar de conurbação, certo? E Cariacica e Vila Velha não são cidades grandes a nível de Brasil, cidades médias, tá? Junção de áreas rurais, não. Não tem um conceito específico, não, tá, Júlio? Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Então, conurbação, só um minutinho, Matheus. Conurbação pode acontecer entre pequenas cidades, médias cidades, grandes cidades, ou uma conurbação entre metrópoles ou entre regiões metropolitanas. Quando a conurbação acontece entre metrópoles ou entre suas regiões metropolitanas, né? Isto é, quando duas ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas se conurbam, é que se forma o quê? O que a Júlia havia comentado. Formamos uma megalópole. Tá bom? Beleza? Arthur, sem brincadeira, por favor, que o papo é sério e o tema é difícil. Tá bom? Então, galera, página 15, nós temos um outro conceito de espaço urbano, que é o de megalópole. Para a gente entender... Fala, Matheus. Alguém quer perguntar? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Matheus. Depois a Júlia pergunta. Sobre a questão, sobre a divisão de fronteiras, para você ter a questão de você fronteirar, dividir duas áreas de crescimento, como Vila Velha e Cariacica e Vitória. Divisa. Entre estados e municípios é divisa, não é fronteira não. Mas vamos lá, vai. Pode falar. Isso, divisa. Uhum. A divisa pode ser dita como, por exemplo, um pedágio. Um pedágio pode estabelecer uma divisa entre elas? Pode. Pode ser um pedágio, uma rua, um córrego, um rio, uma área montanhosa, onde em cima da linha de crista do divisor de águas das montanhas, de um lado pode ter um município, do outro lado pode ter outro. Isso é muito comum. Depende da cidade, depende do local. Entendeu? Entendi. Julie, pergunta. Essa megalópole que você falou que está sendo construída no Brasil, um lado e o outro são estados diferentes? Sim, são entre estados diferentes
e regiões metropolitanas diferentes, mas que ainda não tem uma conurbação muito finalizada, muito intensa. É uma conurbação que está acontecendo uma em direção à outra, entendeu, Júlio? No caso do Brasil. No caso entre Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Sim, sim. Mas nos outros países elas podem ter metrópole. Bem unidas. Nós vamos ver alguns exemplos aqui agora na página 15. Tá bom, Júlio? Então, galera, na página 15 nós temos aqui o conceito de megalópole, que é quando duas ou mais metrópoles, tem que ter no mínimo duas ou mais metrópoles se conurbam, isto é, têm suas áreas urbanas uma próxima à outra, beleza? Vila Velha e Cariacica têm uma área conurbada. Ah, formou uma megalópole? Lógico que não. Vila Velha e Cariacica são cidades médias, municípios de uma região metropolitana. Não foi uma megalópole, elas estão conurbadas. Mas uma megalópole se forma quando grandes metrópoles estão praticamente unidas umas às outras. Tá? Então, a megalópole não é a conurbação de pequenas e médias cidades ou grandes cidades. A megalópole é uma conurbação de duas ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas de grandes dimensões. Tá bom, galera? Tá? Megalópole não é exclusivo do Brasil, não. Inclusive, Matheus, a megalópole brasileira não é uma megalópole concluída de fato. Pelo contrário, em países mais desenvolvidos, as megalópolis são muito mais comuns do que aqui. É o contrário. Tá, Matheus? Então, vamos ver como exemplo aqui, na página 15. Ó. O primeiro parágrafo fala do conceito de megalópole. Vocês podem destacar. Ó. Muitas vezes, duas ou mais metrópoles expandem suas regiões metropolitanas até formarem uma única área urbana, contínua em metrópoles vizinhas. Quando há a conurbação, que é a junção, que pode acontecer em qualquer área urbana, mas quando a conurbação acontece entre duas ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas, é que nós temos a formação de megalópolis. Beleza? Então, nós temos exemplos de megalópolis, tanto na África quanto na América. Professor, existem megalópolis na África? Existem, mas são megalópolis que ainda não estão totalmente finalizadas, né? O processo, o fenômeno ainda não aconteceu de uma forma mais visível. Está acontecendo, né? Tende a cada vez mais ficar mais visível, né, a olho nu, essa conurbação de metrópoles africanas. Né? O principal exemplo de megalópole na África, né, galera, é a junção, né, entre Soweto, Joanesburgo e Pretória, que são 3 metrópoles da África do Sul. Tá? São 3 metrópoles da África do Sul que estão se conurbando. Não é uma conurbação, não é uma megalópole gigantesca ainda, finalizada, mas é uma megalópole que está se formando entre 3 metrópoles da África do Sul, Soweto, Pretória e Joanesburgo. Né? As megalópoles estão se formando. Na América do Norte, né, dentre todo o continente americano e todo o continente africano, a porção da América do Norte, né, principalmente nos Estados Unidos, galera, é que nós temos as principais megalópoles do mundo. Exemplos de megalópolis nos Estados Unidos: a megalópole Boswell. Geralmente, as megalópolis, os nomes das megalópolis são as iniciais das 2 principais metrópoles que formam a megalópole. Por exemplo, a Boswell nos Estados Unidos são as iniciais de Boston e Washington, as 2 principais metrópoles que formam a megalópole. Observem essa primeira imagem noturna aqui. Ó, imagens de satélite noturna da megalópole Boswell. E outras na região nordeste dos Estados Unidos. Lembra que eu falei que o conceito de megalópole ela ocorre entre 2 ou mais metrópoles? A maior megalópole dos Estados Unidos, a megalópole Boswell, formada entre Boston e Washington, são as 2 principais. Mas existem outras metrópoles também conurbadas. Ó. Ela começa lá em Boston, sigam a imagem aqui, ó. Desce até Nova York, depois passa pela Filadélfia,
até Baltimore e termina em Washington. Então a megalópole Boss-West recebe esse nome porque as duas metrópoles das pontas, né, onde inicia e termina, entre elas existem outras metrópoles, mas ela recebe o nome de Boss-West, né, que são as metrópoles aí dos extremos, que formam a grande megalópole Boston-Washington. Né? Aí entre Boston e Washington a gente tem Nova York, Filadélfia e Baltimore. É o que está localizado aqui. O interessante, o Matheus falou, é que ela se localiza no litoral. Isso mesmo, né? Na costa leste dos Estados Unidos, né? Onde começa o povoamento dos Estados Unidos, né? Onde foi proclamada a independência dos Estados Unidos. Né? Então, é tradicionalmente aí a região dos Estados Unidos onde tem uma maior concentração populacional, né? Grandes cidades, tá bom? Na imagem de baixo, nós temos uma megalópole, a megalópole brasileira, que ainda não está totalmente conurbada. Vamos comparar, galera? Comparem a megalópole Boston-Washington e comparem a nossa megalópole brasileira Rio-São Paulo aqui. Entre o Rio de Janeiro e São Paulo, tem ainda o quê? Um vazio urbano, vocês estão vendo na imagem noturna? Não tem ainda uma ligação tão intensa, uma conurbação tão grande. Né? Ambas estão próximas ao litoral. Rio de Janeiro, litorânea, na costa. São Paulo não está no litoral, mas está bem próximo. Por que, Matheus? Porque ainda entre o Rio e São Paulo, né, ao longo principalmente da rodovia Presidente Dutra, né, BR-116, a gente não tem uma aglomeração de elementos urbanos tão fortes como a megalópole Boston-Washington na imagem de cima. Por que a imagem noturna? Devido à iluminação. Essa iluminação representa o quê? Edificações, construções, áreas urbanas. Vocês percebem que entre Boston e Washington, né, a iluminação, a presença de área urbana é muito maior do que entre São Paulo e Rio de Janeiro? Por isso que a megalópole Boston-Washington já é uma megalópole concretizada, concreta. Dá para ver melhor na imagem noturna. Isso aí, Caio. Já a megalópole brasileira Rio-São Paulo, ela não está 100% concluída. Alguma dúvida, galera? Deu para entender? Beleza? Ótimo. Vamos para a página 16. Ó, vários conceitos nós vimos de espaço urbano. Vimos o conceito de rede urbana no segundo parágrafo. Vimos o conceito de metrópole e regiões metropolitanas, né? Aqui no terceiro e quarto parágrafo. No quarto parágrafo já vimos o conceito de conurbação, né? Na página 15 vimos o conceito de megalópole, tá bom? Daqui a pouco acaba, a gente tem um tempinho ainda. E na página 16 nós temos um outro conceito, pessoal, de espaço urbano, um outro fenômeno, né, do espaço urbano, que são megacidades e cidades globais. Para quem leu a página 16, entendeu a diferença de uma megacidade para uma cidade global? Gente, é muito importante que vocês entendam essa diferença. São diferenças conceituais, são conceitos diferentes. Por exemplo, aqui na página 16, o que é uma megacidade? Ó, uma megacidade são metrópoles, né, ou grandes cidades, que apresentam mais de 10 milhões de habitantes. Qualquer área urbana, qualquer cidade, geralmente, para ter mais de 10 milhões de habitantes, são cidades grandes, né? Geralmente são metrópoles. Então, toda grande cidade, toda metrópole, se tem mais de 10 milhões de habitantes, ela já pode ser enquadrada no conceito de megacidade. Tá bom? Nós temos várias megacidades na América e na África. Tá? Cidade do México, né, capital do México, né, São Paulo, cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, é uma megacidade. Tá bom? Porém, se tem mais de 10 milhões de habitantes, é megacidade. Certo? Mas algumas metrópoles, né, que podem ser megacidades ou não, dependendo da sua influência, ela pode ser considerada uma cidade global. O que é uma cidade global? É quando uma metrópole de um país, né, uma grande metrópole nacional, ela, além de exercer uma influência dentro do seu país, ela exerce uma influência política, econômica e cultural para outras cidades ou para o resto do mundo. Tá? Então, aqui na página 16, ó,
No segundo parágrafo, nós temos o conceito de cidade global. Ó. As metrópoles que exercem influência em escala mundial, polarizando o mercado de ações e fluxos comerciais, de informações, de pessoas, são classificadas como cidades globais, mesmo se não possuírem 10 milhões de habitantes. Então, prestem atenção. Uma megacidade que tem 10 milhões de habitantes sempre será uma cidade global? Não necessariamente. Uma cidade global, ela sempre vai ser uma megacidade? Uma cidade global ou metrópole mundial, ela só vai ser uma megacidade se ela tiver mais de 10 milhões de habitantes. Então, ela pode ser uma cidade global e não ser uma megacidade. O que caracteriza uma megacidade é o número de habitantes. Tem mais de 10 milhões de habitantes? É megacidade. Ah, mas se ela não for cidade global e tem mais de 10 milhões? Ela é uma megacidade do mesmo jeito. O critério é o número de habitantes. Agora, o critério que define uma cidade global não é o número de habitantes. É o fato de uma metrópole, além de exercer uma grande influência dentro do seu país, que ela exerça uma influência econômica e política no mundo inteiro. É uma cidade que é reconhecida internacionalmente pela sua importância econômica, política, cultural. Então aqui, ó, tanto na América, né, quanto na África, nós temos importantes cidades globais. Aqui nós temos uma lista, ó. Nova York, Chicago, Los Angeles, São Francisco, Washington, Miami, Boston e Atlanta, nos Estados Unidos, são as principais cidades globais dos Estados Unidos. No Brasil, nós temos uma única reconhecidamente cidade global, né, por unanimidade por todos os estudiosos, que é São Paulo. Né? No Canadá, nós temos Toronto como a principal cidade global. No México, a cidade do México. Na África do Sul, Joanesburgo, que é a capital. Na Argentina, Buenos Aires, Egito, o Cairo, né, que são as cidades globais, as principais cidades globais da América e África. Beleza? Então, cuidado com o conceito de megacidade e cidade global. Megacidade é quando a metrópole, né, tem mais de 10 milhões de habitantes. Cidade global, ela pode ou não ser uma megacidade, mas ela é considerada uma cidade global quando a sua influência sai do seu país e ganha o mundo, né, uma cidade reconhecidamente mundial pela sua importância econômica, política e cultural. Beleza, galera? Quem leu esse texto proposto pelo professor, das páginas 14, 15 e 16, né, inclusive com essa minha explicação, tem uma base, né, do estudo de geografia do espaço urbano muito boa para quem é do 8º ano do ensino fundamental. Vocês estão tendo uma base quase que de ensino médio, né, em relação a essas características de um espaço urbano, com esses conceitos que eu acabei de explicar. Então, é extremamente importante, galera, que vocês entendam o espaço urbano, né, esses conceitos do espaço urbano das páginas 14, 15 e 16. Aí amanhã a gente estuda aí algumas características mais específicas do espaço urbano na América, né, como ocorreu a urbanização de importantes cidades do continente americano e como foi aí o crescimento do espaço urbano na África. Aí a gente termina esse texto da apostila amanhã, tá bom? Se precisarem, deem uma revisada nesse texto que eu acabei de explicar. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Obrigado aí pela participação e até amanhã, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar amanhã também sobre o conteúdo de hoje. Beleza? Valeu, galera. Um beijo no coração. Obrigado pela atenção e conto com vocês na aula de manhã. Tchau, tchau.